Fala galera, começando mais um episódio aqui do IBcast. Hoje eu que vou ser o host de vocês e ao meu lado aqui eu trouxe o Thales para ser o nosso co-host, meu querido. Tamo junto, quer se apresentar aí? Vou começar me apresentando então. Bom, acho que antes de tudo, muito prazer em estar aqui hoje, como o Eduardo falou, vou ser co-host do episódio de hoje. Me apresentando um pouco melhor também, sou o Thales, eu também trabalho na MMAX, como todos aqui hoje. E acho que é isso, né? Tô animado aí com o episódio de hoje. Isso mesmo, gente. Bom, aqui hoje a gente trouxe 3 convidados mais que especiais. Vocês já conhecem um deles. E vou deixar eles se apresentarem aqui, né? Sem muitas delongas. Vai lá, gente. Poxa aí. Bom, pessoal, primeiramente é um prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje. Meu nome é João Pedro, sou o atual diretor de projetos da gestão de 2023.1. Já ao final dessa gestão, depois onde os meninos vão poder estar passando. É muito bacana poder ter esse bate-papo aqui com vocês e a gente contar um pouco da nossa história. Fala pessoal, sou o Lucas Taveira, sou o atual diretor financeiro, administrativo e de RH aqui da IBMAX e vai ser muito bom, o papo vai ser legal aí, espero que gostem do episódio. Fala galera, tá com medo, Tuzão. E aí, gente, meu nome é Gabriel Vasconcelos, hoje eu tô do outro lado da mesa, mudei aqui, né, passar a bola, igual os meninos falaram, tá no final da nossa gestão, sou o atual diretor-presidente, tô passando a bola aí pro Dudu e viemos bater um papo bom, falar sobre negócio também, tudo que a gente já fez, fechou? Vamos lá. É isso, gente. Para quem não sabe, né, a gente trabalha na IBMAX e a cada 6 meses a gente troca a gestão por uma determinação que a gente tem. E aí agora eu vou estar assumindo como diretor-presidente, o Thales, diretor financeiro, e tem a Carol também, que mais pra frente aí, acredito que vocês vão conhecer ela. Mas bom, gente, vamos começar esse bate-papo aqui, vocês já se apresentarem e tal. Por que vocês não contam um pouquinho da trajetória de vocês, assim, querendo ou não, vocês administraram a IBMAX aí nos últimos 6 meses. Eu acredito que foi um desafio, assim, só um pouquinho grande, né? Então, se vocês quiserem conversar, puxar esse assunto aí, acho que é legal. Quer começar desde a IBMAX ou um pouquinho antes? É verdade, vocês tiveram uma... um pouco antes, né? Escola aí, decisão de faculdade, tudo, como é que foi esse processo? Bora. Bom, legal. Começando então a falar aqui, eu estava no 3º ano na época da pandemia, né? E eu sempre, desde pequeno, fui mais interessado nessa área de empresas, né? E assim, gostava sempre de matemática. E aí, estava naquela indecisão sobre o que fazer, e aí eu comecei a pesquisar, né? E aí decidi que ia fazer economia. E entrei e fiz o vestibular para o IBMEC. Entrando no IBMEC, eu sempre quis trabalhar, né? Então, no meu primeiro ano, eu ficava muito aflito em ficar à toa em casa na parte, no contraturno, né? Porque a gente sempre tem aula ou de manhã ou de tarde, e aí no contraturno a gente fica ali à toa, entre aspas, né? Estudando, mas isso me incomodava muito. E aí eu conheci a IBMEX, fiz o meu processo seletivo, fui aprovado e no final do meu 2º período eu entrei na empresa. E aí quando eu entrei foi um baque muito grande, porque, lógico, eu sempre ficava vendo uns vídeos no YouTube, né, sobre como que era uma empresa, né, eu li alguns livros também, mas quando você está ali na prática é diferente. Então, para mim foi um baque muito grande quando eu entrei, tive que correr muito atrás, foi uma época mais difícil, mas como tudo eu acostumei e aí fui crescendo até que no final do ano passado, né, em 2022, eu juntei com os meninos e a gente conversou e falou, vamos então topar esse desafio? Aí os três falaram vamos e a gente foi e estamos aqui hoje, né? A gente vai contar um pouquinho sobre como foi, mas basicamente essa aí foi a minha trajetória até chegar onde eu tô. Pra quem não sabe, é até bom contextualizar, né? Porque na IBMAX acontece por eleição, gente. Então, a cada 6 meses lá, os candidatos se apresentam, são sabatinados pelos membros do conselho e tal. E aí, vocês toparam esse desafio juntos aí, né? Foi. Bom, pessoal, contando um pouco da minha história, eu nasci em Belo Horizonte, vivi aqui até os meus anos iniciais, né, até meus 7 anos, depois eu me mudei para Sete Lagoas, então eu sou do interior grande parte da minha vida, e assim como os meninos, foi uma oportunidade, no meu 3º ano eu descobri que eu queria fazer relações internacionais e não sabia para onde queria, e por muito incentivo da minha mãe eu vim para o IBMEC. Então ali, né, igual qualquer pessoa, assim, tem o interesse de ir para a PUC no primeiro momento, mas minha mãe, como ela abriu meus olhos, mostrou que o IBMEC é uma instituição realmente muito bacana, é muito interessante. Eu fui para lá dar uma oportunidade, me encantei pela faculdade. Ao contrário do Lucas, no meu primeiro semestre eu não queria saber de nada. Eu queria me acostumar com esse ambiente novo, né? Saindo do colégio, então um estilo de vida novo, morando fora, então tendo que me acostumar com essa ideia nova. Eu ouvi falar dos núcleos que tinha na faculdade, a IBMEX como um deles, mas não quis nem saber. No meu 2º período, eu pensei, agora é hora de aumentar o level, aumentar a dificuldade, correr atrás de mais coisas, buscar. E foi na IBMEX que eu descobri, né, essa porta, esse mundo para poder
e mostrar coisas novas. Então, uma oportunidade de emprego num ambiente super factível de aprendizagem, onde tinham pessoas da mesma faixa etária que eu, que iam me ajudar a crescer, me ajudar a me desenvolver. E eu percebi que lá era um lugar muito interessante para mim, uma pessoa que não conhecia ninguém na faculdade, não conhecia ninguém em Belo Horizonte assim próximo, então me senti um pouco sozinho, e ali eu encontrei amigos que levo para a vida toda, né? Tive o prazer de poder fazer o mesmo processo seletivo que o Lucas e participar do mesmo case. Então, assim, nossa história começou lá de trás. Premeditado para acesso à diretoria. Premeditado. E aí, minha trajetória começou a partir dali. Tive o privilégio e o prazer de poder passar na primeira tentativa e fui chamado em outubro, 13 de outubro de 2022. Desde então, minha história começou. Nunca me esqueci dessa data. Lembro Fala bonito você, hein, bicho? Pô, tá vendendo bem o seu peixe, hein? Que isso, velho? O diretor de FIM, como o Lucas gosta de falar, né? FIM, ADMRH, é isso mesmo, né? Me ligou falando assim, temos oportunidade, você quer participar? Eu falei, com certeza. Nem pensei duas vezes. E desde então, minha trajetória está sendo construída aqui com muito privilégio. Eu me sinto parte de uma equipe muito grande, é muito bacana estar aqui. Falou bonito. Acho que subiu a barra pra você, bicho. Agora a régua tá elevada. Mas então, no meu caso, minha trajetória foi bem diferente, porque quando eu estava no ensino médio, no final do ensino médio, também fiz online, eu estava completamente perdido. Então, eu era aquele aluno que eu não tinha muita noção para que lado que eu queria ir. Até porque eu não conhecia muita coisa, acho que minha cabeça era muito fechada. Então, eu tinha uma ideia que ainda mas na época era muito comum, e eu via muito também pela questão financeira, que era fazer medicina. E aí eu botei isso na minha cabeça, saí da escola, comecei a fazer cursinho, e aí eu fiz um ano praticamente de cursinho, mas aconteceram várias coisas ali naquele meio tempo que eu decidi mudar de lado. E aí eu sempre tive uma veia mais empreendedora, gostava também da parte financeira. E aí eu entendi que juntar o financeiro, que seria a parte da economia, junto com o IBMEC, que é uma faculdade muito direcionada para empreendedorismo, fazia muito sentido com a minha personalidade. E aí eu vi que era o caminho que eu queria seguir. Então eu entrei no IBMEC, fiz o vestibular, passei, entrei em economia. Fiz o processo seletivo para a IBMEX também, eu fiz logo no primeiro período e depois acabei entrando, fui chamado. Entrei numa área diferente da dos meninos, eles entraram mais para a parte de projetos, eu entrei mais para a parte comercial, mas eu vi também como uma oportunidade, até porque quando eu entrei para a economia, eu tinha uma cabeça muito direcionada para mercado financeiro. Só que eu também estava disposto a abrir as portas ali para outras oportunidades que poderiam surgir, e a IBMEX leva muito mais para o lado de consultoria, que é o que a gente trabalha hoje. Então isso fazia sentido para mim, não porque eu sempre vou querer trabalhar com isso, talvez sim, talvez não, mas porque eu queria conhecer novos mercados, novas possibilidades. Então eu fui seguindo por esse caminho, depois o resto a gente foi construindo juntos, assim, cada um ali mais ou menos do seu lado, mas a gente sempre teve uma relação. E aí a gente acabou assumindo a diretoria junto e hoje estamos aí. Bom demais. Gabi, você comentou aí dessa sua veia empreendedora, né? E a gente que é amigo, a gente sabe de alguns empreendimentos que você já teve. Por que você não fala um pouco pra galera? Afinal, a gente tá no podcast negócio, legal, né? Então, conta aí. Tá, legal. É um assunto que eu gosto muito, assim. Eu sempre tive uma veia empreendedora, mas eu acho que eu demorei muito para perceber que eu tinha. Então, quando eu tinha ali 16 anos, eu ganhei um dinheiro de herança e tudo mais, e eu queria gastar, né? Eu era muito novo, assim, queria comprar, sei lá, videogame, tudo. Mas, de uma certa forma, o meu irmão sempre foi uma pessoa muito parceira minha, uma pessoa que eu sempre me espelhei muito. E ele já tinha muito essa cabeça empreendedora. Então, quando eu tinha 16 anos, ele já mexia com carro, assim, comprava carro e colocava para alugar de Uber. E aí eu recebi esse dinheiro e falei assim, eu entendi que eu não vou gastar esse dinheiro, apesar de querer muito, vou começar a usar esse dinheiro para empreender. Comprei um carro também, no caso era o carro da minha mãe, fiz um negócio lá com ela. E aí meu irmão me ajudou muito nessas, então ele começou a colocar o carro para alugar para mim. E aí o carro ficou um ano alugando, recebendo dinheiro, e aí todo aquele dinheiro que eu ia recebendo eu ia reinvestindo em outras coisas. E aí depois eu decidi vender, sair dessa. Mas foi legal, assim, foi a primeira experiência. E aí você depois... deu de volta pra sua mãe o carro? Não. Minha mãe falou assim, não quero mexer com isso mais não. E aí eu vendi pra outra pessoa mesmo. E igual eu falei, né? Então eu queria medicina, assim, agora passando um pouco aí pra quando eu saí da escola. Eu queria medicina, mas eu descobri que eu não queria mesmo, né? Eu queria mexer mais com empreendedorismo, mercado financeiro, a parte de economia mesmo, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu puxei ali um sonho que eu tinha muito grande, que eu sempre gosto muito de roupa, sempre fui muito ligado a isso. E meu irmão, ele estava abrindo uma loja, que era na época uma loja de boné. Ele me chamou para ser sócio dele, eu vi uma oportunidade, porque apesar de ser uma coisa que eu queria muito, eu tinha muito medo, sabe?
Eu tinha muito medo de levar as coisas que eu tinha vontade para frente, eu achava que tinha que estar tudo sempre muito preparado e eu descobri que não. Então eu topei o desafio, entrei na loja com ele, a gente criou uma loja. Depois a gente finalizou a loja depois de um tempo, mas aí entrei na BMax também, então assumi a diretoria com os meninos. Sempre puxei muito para esse lado de empreendedorismo, que é o que eu gosto demais. Bom demais da conta. E assim, gente, querendo ou não, falando um pouco mais dessa parte de negócio, né? A gente está numa empresa júnior e, para quem não sabe, a gente não pode remunerar as pessoas ali dentro. Eu imagino que um dos maiores desafios que vocês tiveram foi realmente manter as pessoas engajadas ali dentro nesse tempo. O que vocês usaram para isso? Assim? Porque eu imagino que deve ser algo realmente bem complicado mesmo, né? Você manter as pessoas ali dentro produzindo bem e realmente gostando daquilo que elas estão fazendo, mas não tem um benefício. O que ela está recebendo? Tem um aprendizado, obviamente, que é muito maior, né? Inclusive, legal também vocês falarem disso. Qual que é a vantagem de você participar entre outros? Legal. Puxando o assunto nesse caso, eu acho que é muito bacana, porque isso é uma coisa que eu levo desde o meu primeiro momento que eu passei na BMax, que é meu pai que me ensinou isso. Aprendizado, né, vale muito mais que dinheiro. O que você aprende aqui, o conhecimento que você aprende vale muito mais que dinheiro. E quando eu entrei, né, isso que eu acho que é a sorte minha também. Meu pai sempre me deu muito suporte em tudo que eu fiz na minha vida. E isso principalmente, a ideia de correr atrás, quebrar seus limites, tentar achar coisas novas. Então, quando eu entrei numa empresa júnior, eu falei, olha, pai, não é remunerado, tudo, a gente tem ali uma bonificação, uma espécie de incentivo, mas o principal intuito não é esse, né, não é essa ideia. E ele me incentivou, né? Já estamos aqui quase 1 ano e 9 meses dentro da empresa. Eu, no caso, eu sou o membro mais velho hoje, mais velho que os meninos nessa questão. E ele adora falar isso. Ele fica orgulhoso. Sinto orgulho de poder porque falar assim, isso. gente, a gente trabalha junto, né? Então, a gente escuta isso mais ou menos umas 7 vezes ao dia e tal. E surge. Eu falo com muito orgulho essa questão. E essa sempre foi a ideia, né? O que a gente está fazendo aqui, a oportunidade que a gente tem de... Eu com 20 anos fazendo 21, o Lucas também, né? O Gabriel também, a gente com 20 anos podendo gerir uma empresa, né? Uma empresa com CNPJ, realmente ali comandar uma equipe, tentar alcançar o sucesso, tentar alcançar a sua excelência no que a gente pode. Então, trabalhando no mercado mesmo, isso é uma oportunidade que não é qualquer um que tem. Então, assim, acho que essa é a ideia que eu tenho, essa visão que eu tento passar para os membros que estão comigo hoje, de que essa é uma oportunidade que aparece uma vez a cada 1 milhão de anos, assim, né? Vocês não vão ter essa chance de poder trabalhar numa empresa, de poder comandar ali tão novos, crescer de cargo tão rápido assim e adquirir um conhecimento dessa maneira em qualquer outra empresa. Então, assim, é uma oportunidade que traz muito sucesso. Então, o dinheiro pouco importa nesse tempo que você vai ficar. O que importa é o que você vai aprender aqui dentro. É o que eu acho. Assim, eu acho que o principal foi a gente ter criado uma cultura desde o início de que as pessoas estavam ali com um propósito que não era dinheiro. Claro que cada um tem uma realidade, cada um sabe do que precisa. Então, no nosso caso e no caso das pessoas que estão lá dentro, fez sentido abrir mão desse tempo sem ser remunerado para estar ali tendo uma curva de aprendizagem maior. Então, desde o processo seletivo, a gente sempre deixa isso muito claro, que quem está ali não está para receber dinheiro, está ali para aprender e sair mais qualificado para o mercado. Então, a gente estabelece isso desde as apresentações que a gente faz para as pessoas do processo seletivo. E a gente sempre reforça isso lá dentro com o pessoal. Então, acho que essa foi a principal estratégia que a gente usou para manter o pessoal engajado mesmo com essa dificuldade, sabe? E aí eu até acho que faz sentido puxar para a questão da minha loja, né? Porque eu criei a loja ali, eu entrei na loja com meu irmão em 2021, e aí eu entrei na BMax no meio do ano de 2022. E a loja ainda estava existindo, eu trabalhava nela, trabalhava nas duas coisas. E aí, mais para o final de 2022, eu e meu irmão, a gente optou por encerrar a loja. E aí, claro, teve várias outras variáveis, mas o que entrou na conta também foi a minha prioridade para a BMax. E é engraçado pensar nisso, né? Porque a loja era um negócio que me dava dinheiro e a BMax, ela não me dá dinheiro ali na hora, né? É uma escolha que muitas das pessoas, às vezes, ficam sem entender o porquê. Mas eu concordo com tudo que os dois falaram. Eu acho que faz muito mais sentido a gente estar lá para aprender muita coisa. Eu aprendi coisa demais que eu quero usar na minha vida, eu quero voltar a empreender. Mas eu com certeza aprendi muita coisa, amadureci muito. E acho que essa visão que a gente tenta passar para as pessoas que estão lá com a gente hoje, ela muda muito a regra do jogo. Porque você está lá com 40 pessoas que estão no mesmo propósito, estão lá querendo aprender. E isso faz muita diferença se elas não estiverem dispostas a não receber salário. Porque propostas de emprego, elas aparecem a todo tempo, né? Então a pessoa tem que saber falar não para talvez lá na frente ela... Talvez não, né? Para lá na frente ela saia muito melhor. É um investimento. Exatamente. A gente até brinca às vezes, né? Não está na hora da gente
tá na hora da gente ficar caro pro mercado. Não né? Então, ficar rico. Não ficar rico, Exato. exatamente. Então, isso é uma coisa muito legal e que eu acho que a IBMEX proporciona muito bem isso pra gente. Bom, gente, agora assim, vocês estão encerrando a caminhada de vocês e tal. O que vocês querem fazer da vida agora? O que vai ser? O que vão ser dos 3 agora aí? Vocês vão abrir uma empresa? O que vocês vão fazer? Essa pergunta, Tá decidido? Essa pergunta é difícil. Primeiro podcast que a gente fez, que foi com o Joãozinho, com o Caio, com o Rafa, os meninos terminaram a diretoria juntos e abriram uma empresa, né? Acho que eu vou querer um tempo dos dois. Acho que deu da vida de casado, né? Com os dois, né? Já deu 6 meses, já deram, né? velho. 6 meses, o dia inteiro conversando com esses caras, eu não aguento mais, não. É um casamento. Então, é um casamento. Então, assim, eu acho que agora é separar um pouquinho. Se dependendo, a gente sai, se encontra às Preservar a vezes. relação. Preservar a relação, exato. Mas, assim, eu acho que, falando de mim primeiro, de novo, eu tô na mesma cabeça de deixar as oportunidades irem surgindo e abraçar o que eu me senti mais seguro, né? Eu aposto muito nas coisas que eu acredito. Então, eu não tenho um direcionamento específico para alguma área ou empresa agora, até porque eu tô novo, eu quero aprender muita coisa, eu quero aprender com pessoas melhores do que eu, sem falsa modéstia, tá? Óbvio que não. Mas eu acho que isso é uma coisa que faz sentido. Então, o que surgir aí, a gente vai avaliar e seguir. Eu acho que esse tempo de IBMEX foi bom para mim também, para eu entender o que faz sentido e o que não faz em relação ao estágio na faculdade. A gente vê, né, na nossa trajetória que alguns estágios fazem menos sentido que outros para as pessoas, né? Então, eu vejo que eu já entendi, ou melhor, melhor do que saber o que eu quero, eu já sei o que eu não quero. Então, aí a gente já exclui uma grande parcela das coisas. Mas, igual o Gabriel, estou pretendendo sempre deixar as oportunidades surgirem, né? E entender o que faz sentido para mim, dado o que eu não quero de jeito nenhum, entendeu? Assim como os meninos, eu não tenho muito uma certeza, né? Como relações internacionais, eu entrei na faculdade com a ideia de querer diplomacia, então ali virar diplomata, trabalhar com essa questão, né? Mais diplomacia mesmo como um todo. E quando eu entrei na IBMEX, eu descobri que, assim, que eu não queria nada a ver com isso, né? Eu queria ir por outros caminhos, assim como o Gabriel falou, empreendedorismo ali, né? Mercado de trabalho, realmente, colocar a mão na massa. E assim como os meninos, eu não tenho total certeza. Assim, eu não estou saindo da IBMEX com a ideia de eu quero esse setor, trabalhar nessa área, tá em tal lugar, assim, com certeza não. É o que me aparecer, que me trazer mais resultados. Então, hoje eu busco muito mais uma vaga de emprego, um emprego que eu sei que vai me trazer um resultado muito mais positivo, vai me ajudar a crescer no que eu quero, onde que eu estou. Então, se vai ser na área de consultoria, que é o que eu adoro fazer, que eu gosto muito de fazer, beleza. Se vai ser no mercado financeiro, que vai me aprender mais ainda, ótimo, vou para lá também. Né? É esse intuito, é onde eu ver que vai me agregar mais que eu tô indo. E assim, vocês falaram muito sobre postergar essa escolha de realmente começar a entrar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro de fato, até mesmo de assumir cargos de importância na IBMEX e tudo. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouco de como que foi essa decisão, tipo, não, é isso aqui que eu quero realmente, vou deixar para ganhar dinheiro depois, eu quero assumir a diretoria. Como é que foi esse processo para cada um de vocês também? E o que vocês aprenderam ao longo do caminho? Como é que foi a caminhada um pouco de cada um da empresa que fez vocês chegarem a essa decisão? Deixa eu puxar, já que eu sou mais velho. Meu Deus do céu. Brincadeira, pessoal, força da barra, tá? Força da barra. Mas, quando eu entrei na IBMEX, eu entrei como consultor, assim como o Lucas. Eu entrei em outubro, se não me engano, o Lucas entrou em novembro. E desde que eu entrei, eu sabia que eu queria alcançar o cargo de diretor de projetos. Estava na minha cabeça, né? Eu me encontrei em projetos e adorei fazer o que eu fazia, mesmo sendo um trabalho mais manual, operacional, né? Porque conforme você vai passando de cargo, mais a ideia de ser um trabalho estratégico ele vai se tornando. Mas como consultor ali era mais operacional e tudo mais, eu já adorava fazer aquilo. E eu sabia que a cada cargo novo que eu assumisse, mais responsabilidades eu tinha, mais atividades, tarefas eu tinha que fazer, mais eu tinha que me desdobrar em alguns assuntos. Então, eu tinha que me transformar e também tinha a capacidade de me tornar um profissional melhor. Então, eu sabia que se eu alcançasse o cargo de diretor, eu ia aproveitar o máximo que a empresa tinha para poder oferecer e também me tornar o melhor profissional possível dentro da experiência que eu estava passando. Então, entrei como consultor, fiquei ali por volta de 2 a 3 meses, fiz a prova necessária para poder me tornar gerente, me tornei gerente, né, e concretizou aquilo que eu já sabia, de aumentar minhas capacidades, me tornar um profissional melhor, continuar. Então, eu pensei, é isso mesmo, tem que ir para o próximo cargo agora, que é a superintendência. Obtive isso, fui aprovado, passei novamente a ideia de crescer e diretor. Eu sabia que eu queria, e eu sabia que eu queria ir com os meninos. Eu lembro que eu estava
tentando convencer. Nossa, impressionante. Já acabou. Não precisa puxar o saco dos dois mais, bicho. Eu adoro os dois, não tem como, né? Eu tenho que ter igual casamento, você tem que mostrar que você gosta. Meu Deus. Mas eu lembro que foi engraçado porque eu tava com o Lucas e a gente tava fazendo um processo seletivo para a mesma vaga. E eu lembro que o Lucas não tinha tanto interesse na época de se tornar diretor. Ele pode até falar um pouquinho mais depois disso. Mas assim, não era muito claro na cabeça dele. Eu não me imaginava outra pessoa assumindo o cargo sem ser o Lucas. Eu lembro que eu tentei... honra. Sentiu, né? Vamos pedir para editor abrir uma contagem aqui de quantas vezes o João vai puxar o saco de cada um. Galera, 6 meses com esses dois aqui. Se eu não gosto dos dois no final dos 6 meses, tem algo de errado na situação, né? Alguma coisa não foi feita bem nesses 6 meses. E aí eu lembro que eu tentei passar muito essa visão pro Lucas, de permanecer e continuar, pra gente poder crescer junto, a mesma coisa com o Gabriel. Então, assim, na minha cabeça, eu construí minha trajetória aqui dentro pra poder assumir o cargo de diretor. E eu nunca tive pressa. Então, pra você ver, esse tempo todo que eu permaneci, o Gabriel tem menos tempo de empresa e obteve o êxito de alcançar o cargo de diretoria, mas entra muito naquela ideia, né? Cada um tem seu tempo. Adiciona na contagem. Adiciona na contagem. O cara é apegado a datas, né? Ô João, Pegada a datas. só um comentário. Você tem quanto tempo de empresa mesmo? Tem 1 ano e 9 meses. Ele é o mais velho. Você é o mais velho da empresa? Sou mais velho. Pô, Eu legal acho que demais, velho. Mas pode continuar aí. Pode continuar? Perfeito. Se a gente continuar aqui, eu vou me tornar o mais velho ainda, cara. Mas aí, voltando nisso, tipo assim, só pra poder matar o assunto, é muito isso, né? Eu sempre soube e eu corri atrás. Eu fiz acontecer e eu fui percorrendo esse caminho. Então, nunca teve nenhum fator que, assim, que me fez repensar, será que tá na minha hora de sair? Será que eu preciso sair mesmo? Oportunidades sempre apareceram, mas eu sempre tive aquilo na cabeça, né? Vai me trazer, vai me agregar muito aqui a empresa em coisas que lá fora não vão me agregar. Então, continuar, que eu tenho certeza que o sucesso vai vir. Bom, no meu caso, eu também entrei como consultor de projetos. Fiquei ali uns 5 meses como consultor. E aí, durante esse tempo, eu fiz um projeto financeiro. E aí, casou muito com o que eu gostava, que era mais essa parte financeira. E acabou que aí, depois dele, eu me tornei gerente. E como gerente, eu também fiz um projeto financeiro e coincidiu com a época de eu me tornar o superintendente financeiro, administrativo e de RH. Então, assim, eu queria muito estar crescendo na empresa, eu sempre tive essa ambição. E aí as coisas foram acontecendo. Lógico, eu tive oportunidades de sair da empresa. E eu lembro que tinha uma época que eu estava um pouco balançado. Mas o meu principal ponto, assim, o principal ponto que me fez ficar foi pensar que essa era uma oportunidade que não ia voltar, sabe? Eu olhava para as vagas de estágio que eu tinha oportunidade na época e eu falava, essa vaga vai estar aqui daqui a 1 ano, daqui a 6 meses? Vai. Agora, essa experiência que eu vou viver aqui nos próximos 6 meses, ela não vai voltar nunca mais, porque depois que você sai de uma empresa júnior, a chance de você ter essa oportunidade de novo, primeiro, uma oportunidade em uma empresa júnior é muito difícil, porque seria meio que voltar para a faculdade e não era um plano meu na época. E além disso, é uma oportunidade de gerir ali 40 pessoas, também demoraria muito para eu conseguir, porque no mercado isso é muito mais difícil, né? No mercado sênior. Então foi basicamente isso que me fez ficar. Eu vejo que foi uma decisão muito acertada, sabe? Hoje eu não me arrependo e faria tudo de novo, sabe? Acho que o meu, obviamente, segue na mesma linha que dos dois, mas eu vejo muito como uma questão de oportunidade, né? Assim, eu acho que pelas experiências que eu tive antes, assim, tanto da loja, eu fui entendendo que a oportunidade, às vezes, ela aparece de uma forma que a gente não está muito esperando, mas a gente tem que ir lá e abraçar da mesma forma. E aí, quando eu entrei no BMax, eu entrei direto na parte do comercial e, assim, tinha uma área enorme ali de coisas na empresa que eu não tinha noção, mas eu sabia que eu queria chegar até a presidência. Acho que, na época, eu também não entendia nada, então eu queria muito pelo nome. Eu vi o nome do cargo e falava assim, nossa, isso aqui é legal. Bonito, né? Bonito. Fica bem. Imponente. Mas eu olhava para isso e falei assim, não, eu acho que isso deve ser uma experiência muito diferente, é uma oportunidade muito boa e ela é disponível para quem se desafiar aí ao caminho, sabe? Mesmo, a correr atrás, exato. E aí, óbvio que quando eu entrei, eu comecei a entender mais de como é que a empresa funcionava e qual que era a real função do cargo. Então, eu fui muito atrás disso e dessas informações. E aí, eu fui crescendo. Depois que eu saí do comercial, eu peguei a gerência do vendas, né? Que aí você pega comercial e marketing. Na época, eu ficava ali com 10 pessoas. Depois, a gente deu uma melhorada, arrumamos uns outros supervisores. Dudu é um deles. Opa! E, assim, eu fui vendo que eu conseguia aprender as coisas se eu estava me propondo aquilo.
E aí eu tinha que aprender ainda muita coisa sobre a parte de projetos, que eu nunca tinha tido contato, mas que se eu quisesse chegar lá na frente, eu precisava ficar imerso naquele mundo também. Então eu não cheguei aí para a área de projetos, mas eu comecei a entender muito qual que era a dinâmica ali do dia a dia. E aí eu me propus depois a tornar presidente, quando eu já sabia o que fazia o cargo. E assim, foi uma experiência que eu não tenho palavras. Eu acho que valeu a pena cada segundo. Eu sinto falta já das coisas que a gente viveu. Acho que a gente construiu muita coisa legal, mas foi porque a gente também doou muito da nossa parte para isso, sabe? Não só do nosso tempo, mas da nossa energia, do que a gente acreditava. A gente sempre acreditou no trabalho que a gente estava fazendo. Isso faz muita diferença. Isso é legal. Um ponto em comum aí entre a trajetória de nós três é que dá para ver que a IBMEX é um lugar que oferece muita oportunidade, né? Então, assim, a oportunidade sempre foi disponibilizada ali para todo mundo. Todo mundo tinha oportunidade de crescer. E aí, o que diferencia quem chega e quem não chegou primeiro, os objetivos da pessoa, né? Então, muita gente quis sair no meio do caminho porque tinha outros objetivos e tá tudo bem também. Mas o outro ponto é a vontade e o resultado que você entrega, né? Então, acaba que quem se destaca, inevitavelmente, vai crescer, porque a IBMEX e empresas júnior, no geral, são lugares em que as coisas acontecem de forma muito rápida, a rotatividade é muito alta. Então, sempre vão precisar de pessoas boas para assumirem cargos estratégicos. E aí, quem estiver entregando mais, sempre vai ter essa oportunidade. Então, é um ponto legal aí que casa com a trajetória de nós três. Não, legal demais, gente. E assim, acho que deu para ficar muito claro que o João realmente aproveitou bastante esse período, né? E vocês criaram uma relação de amizade, de casamento mesmo, muito grande, né? Uhum. Com certeza, vocês têm algum caso bom para contar pra gente aí. Eu vou contar um. Ih, lá vem. Nossa, eu vou contar tem que ser bom, hein? Tá, não, eu vou contar. Vamos ver se você vai surpreender o pessoal. O João contou aqui como que ele conheceu o Lucas. Foi no processo seletivo. Eu vou contar como que eu conheci o Lucas. Muito boa. Essa história é sensacional. Eu já tinha, só explicando para quem não sabe. Quando você passa no processo seletivo do IBMEX, você não entra imediatamente. Você entra numa fila de espera e aí, conforme a demanda vai surgindo, você é chamado. Beleza, eu tinha passado, tava na fila de espera. E aí, não tinha surgido a demanda, então não tinha sido chamado ainda, não conhecia ninguém da empresa, conhecia o Dudu só. E aí, eu estudava à tarde ainda, então teve um dia e a minha aula acabava às 5h40, teve um dia que ia ter jogo do Galo às 7 horas. E aí, quem mora em BH sabe que você tem que sair muito cedo, porque o trânsito ali pro Mineirão fica muito ruim. Tá, tava de carro esse dia, eu ainda tinha que passar em casa. Peguei o carro, desci no estacionamento. E aí lá no estacionamento da faculdade, ele é muito fechado na hora que você vai passar na catraca. E tem lá uma faixa amarela, e quem tem carteira sabe que você não pode parar em faixa amarela. Mas tinha uma pessoa aqui... Ela é bem grande mesmo. Ela é muito grande. Ela é bem grande. Ela é muito grande. Teve uma pessoa que achou que era um bom negócio parar o carro lá e deixar. E aí o carro era grande, tem a faixa amarela é uma pilastra. O carro não era grande, era um HB20. Não, mas o carro dele, né, pô? Aí, assim, eu falei assim, dá pra fazer a curva, né? E tudo apertado. Eu falei assim, não, dá pra fazer. Pouco tempo de carteira, na minha cabeça tava tudo bem. Fui fazer a curva assim, ó. Eu só vejo segurança lá do estacionamento chegando, para. Eu falei assim, nossa, fudeu, bati o carro, velho. Aí eu bati o carro, parei. Aí eu desci assim, aí só veio um cabuquinho correndo. Era o Lucas Taveira aqui do meu lado. E ele falou assim, você bateu meu carro? Eu, não, bati não. Aí eu olhei pro carro e falei assim, ah lá, não bateu não. Senhor. Aí chegou o segurança e falou assim, acho que bateu a tinta aqui, ó. E era uma tinta branca, assim, no negócio do carro. Eu falei assim, nossa senhora. Bati. Falei assim, não, pega meu número e tal. Deixa eu pegar seu número, vou te mandar mensagem. Mandei mensagem pra ele. Cheguei em casa, falei assim, tô indo pro jogo do Galo, eu também. Aí, então pega meu número aí que eu vou te mandar mensagem. Mandou. Começamos a conversar e falou assim, não, eu vou olhar aqui com meu pai e o que a gente vai fazer. Tá bom, vou esperar então. Cheguei em casa, xinguei esse cara pros meus pais, meus amigos, mandava áudio, falando assim, um burro parou lá no lugar que não podia, eu ainda vou ter que pagar. Essa história é muito boa, porque eu conheci o Lucas e conheci o Gabriel. E aí eu lembro que o Gabriel tem um grupo nosso que ele mandou assim, pô, o cara para o carro no lugar errado e não sei o que, e xingando pra caramba. Aí o Lucas vinha e falava mesmo, falou, não, pô, meu cara foi lá, viu que meu carro tava parado, bateu do mesmo jeito. Então a gente viu os dois lados da história, isso era maravilhoso. E aí foi assim que a gente se conheceu, mas depois a gente ficou zoando disso por muito tempo. Então quando eu entrei na empresa, o Lucas já tava lá. Só deixa eu contar o meu lado da história. Só pra eu não parecer. Mente aí. Vai lá, mas você parou no lugar errado. Parou. Eu tinha o cartão de mensalista do estacionamento. Quem é do IBMEX sabe que tem o cartão lá de mensalista. E aí nesse dia eu passei o cartão
e deu pau. Aí eu tive que pegar o ticket. Aí o estacionamento fica cheio, né? Eu subi, parei lá no andar de cima. Aí beleza, na hora do jogo, eu fui pro carro, troquei de roupa, aí fui sair. Aí nisso que eu tava saindo, eu lembrei, eu não entrei com cartão, então eu não consigo sair com ele, vou ter que validar o ticket lá no caixa. Aí eu vi um espaço vazio do lado da cancela, falei, vou parar aqui rapidão só pra pegar A faixa amarela. só pra pegar o ticket lá, e aí depois eu volto. Aí eu tô lá, eu parei o carro, né, fui validar o ticket. Na hora que eu tô conversando com o cara, com o caixa lá, eu só escuto o manobrista, para, e pá! Aí... Bateu a 150 por hora pra tentar nesse pai, ué. Completamente inventado. Aí na hora que eu vejo, saiu o Gabriel lá. Aí, enfim, aí foi o que ele contou, fui pro jogo do Galo e tal, não sei o quê. Aí passa umas 2, 3 semanas, eu chego pra trabalhar, olho pra cima assim, tá lá o bendito que bateu no meu carro. Eu acho que foi um bom quebra-gelo. Nossa, demais. Não, e aí eu sei que nesse dia a gente era uma sexta-feira, não sei, eu sei que teve uma sexta-feira lá que aí a turma saiu depois, e aí os caras, todo tímido lá, não conhecia ninguém na empresa, os caras resolveram contar essa história. Eu falei assim, é isso aí, pessoal. E aí eu não pude contar meu lado, né? Aí eu fiquei sem graça. É bom demais, dá pra render muita história. E assim, João, como é que você conheceu os meninos aí? Então conta um caso engraçado também, pô. Tá faltando um caso engraçado da diretoria também, né? É verdade, vocês três viveram muita coisa junto, bicho. Cara, pensar o que pode contar. Vamos contar outra situação no carro, a gente indo comprar os itens pra nossa primeira festa de integração com a galera, como é que foi? A gente acabou de pegar a diretoria em si, né? A gente já se conhecia, já era bem entrosado e tudo. E a gente foi falar assim, vamos sair pra poder comprar os itens, a gente ia fazer temático de carnaval. E a gente foi lá no shopping Oi comprar as coisas. Aí saiu a ideia era o seguinte, a gente tava saindo tipo assim, 1h. A ideia era que o Gabriel tinha uma reunião por volta de umas 5, né? Umas 5 da tarde, alguma coisa assim. A gente ia comprar coisa básica, tipo assim, ia comprar doce pra poder fazer como se fosse vendedor ambulante, ia comprar umas fantasias, uns negócios assim. Então a gente Comprar uns negócios pra zoar. Comprou uns negócios pra zoar. Então, beleza, saímos tranquilo, fomos no Shopping Oi, o Gabriel ali tava encucado de estar naquele lugar, aquele ambiente aquele ambiente fora do padrão dele. Mas, assim, foi muito bom que a gente foi e começamos a procurar a loja inteira, velho. A gente rodou a loja inteira. Aí a gente... Aí, dependendo de quem quer comprar as coisas, o preço era diferente. Olhava pro... Ô, Vagão, você corta isso aí, tá? Eles olharam pra sua cara de bobo, né, João? Não, nada, pelo contrário. Esse aqui é mais caro. Aí a gente foi comprar óculos, comprar Juliette, aí pra mim o cara falava assim, não, é 10. Pro Lucas falava que era 20, pro Gabriel falava que era 100. O mesmo cara falava, preço diferente. Aí, beleza, saímos do shopping hoje, tipo assim, depois de 2 horas com 3 Juliette só, rodamos o shopping inteiro, fomos no 1001 Festas, eu lembro que a gente entrou na contramão, a gente rodou, assim, a cidade... Detalhe, pessoal, quem tava dirigindo era o Lucas Taveira. Mas quem era o copiloto era o Gabriel, tá? Eu não conhecia as redondezas, e aí quem tava do meu lado era o Gabriel. O Gabriel virava assim, não! Vira aqui. Nisso eu tava na faixa da esquerda, ele virava assim, não, tem que virar aqui. Aí quase batemos. Chegou até uma hora que a gente entrou na contramão, aí eu tive que virar o carro, mas, assim... Aí, assim... O copiloto faltou habilidade. Aí depois da 1001 Festas, eu lembro que a gente foi achar as coisas, tipo assim, deu tudo errado. A gente teve que parar numa loja de EPI. Pra quem não sabe, EPI é... Eu esqueci como é que... Pra quem não sabe... O que é EPI? Eu também não sei. Pra quem não sabe, é isso aí. Eu também não sei, então vocês comentem aí o que é equipamento de proteção individual, lembrei, perfeito. Que isso, hein? E aí, tipo assim, a gente saiu de lá com caixa de isopor, a gente saiu com colete de... Cone de trânsito. Colete também. Então, assim, cara, o negócio que era pra resolver em, tipo, 2 horas. Facilmente, acho que a gente teve que voltar às pressas, porque deu tudo errado. Esse dia aí a gente faltou otimizar os processos. Faltou otimizar demais o processo. Mas história, sempre tem história, cara. O negócio é lembrar das Tem muita história. Pra quem não... E aí é engraçado, porque, assim, isso era no início da gestão ainda. E aí a gente, assim, era a primeira festa que a gente fazia, assim, a gente tava falando, como que a gente vai fazer e tal? Vamos sair pra ver como que é. Aí a gente, vai dar tudo certo, né? Só que não deu. Aí é engraçado, porque, assim, olhando agora, a gente vê que
a segunda que a gente fez já foi muito mais organizada. O trabalho... O gerente de vendas resolveu grande parte. Falaram que o cara é bom de serviço, bicho. Falaram que ele era bom lá na época. disso aí também. Falaram que ele era bom de serviço lá, o pessoal do marketing ajudou pra caramba também, equipe boa. Lógico. Mas assim, o ponto é que a gente soube coordenar muito melhor. Isso aí é uma coisa que acontece bastante no BMEC. Você tem que fazer as coisas meio sem saber, e aí você só vai, e aí dá errado, você conserta, enfim. A ideia é quebrar a cara, né? Quebrar a cara tentando. Acho que essa é a ideia. E assim, nós já falamos aí de coisa boa, agora eu queria saber um pouco de quais são os principais desafios que vocês enfrentaram aí nesses 6 meses que estão acabando agora de gestão. Deve ter alguma coisa aí que vocês veem à mente, né? Legal, acho que tem algumas coisas que são importantes. Assim, a primeira delas é até um ponto que a gente já comentou aqui hoje, que é em relação a essa motivação dos membros, né? Então, às vezes é muito difícil, assim, a gente contou da nossa perspectiva, né? A gente tem uma cabeça muito alinhada de que você passar ali de 1 ano a 2 anos na IBMEX sem receber nada, tem um objetivo final, né? Você tem um projeto ali lá na frente. Mas nem sempre todo mundo tá com a mesma ideia. E é normal, que nem o Lucas falou, assim, tem gente que vai querer sair, vai querer ganhar um salário, isso faz totalmente parte do caminho. Eu acho que quem tem esse objetivo tem que seguir esse caminho mesmo. Mas isso é difícil no dia a dia, sabe? Você lidar com isso é um desafio muito grande. E aí você começa a ter um monte de situação interna que você tem que contornar, você tem que conversar com a pessoa, e você tem que ser um ombro amigo, né? Não só um gestor ali daquela pessoa. É um dos grandes desafios. E aí, assim, outro desafio totalmente diferente, eu acho que essa questão de evento mesmo, foi uma coisa que a gente tentou fazer bastante na nossa gestão, que era integrar a IBMEX com vários outros núcleos ali do BMEC e também com outras empresas seniors do mercado. Isso era muito difícil, porque o contato ele é muito difícil, você ter um network é muito difícil, mas é um desafio bom, porque se você consegue também te conecta muito com as pessoas. E não só a gente como diretor, mas os membros também. Inclusive, vocês participaram do evento aí que, assim, foi simplesmente sensacional. Vocês querem falar um pouco disso? A gente recebeu esse convite, né, da faculdade e eu acho que é legal a gente falar disso aí. Lógico. Quer falar agora já? Bom, né? Já puxei a deixa mesmo. Já puxei o assunto, né? Ó, a gente, até contando pra quem não sabe, o IBMEC, BH, não só o BH, né? As outras praças do IBMEC em São Paulo, no Rio, Brasília também, convidaram o César Cielo para fazer um evento, né? Um evento, o César Cielo, recordista mundial, medalhista olímpico, natação. Tudo que vocês imaginarem. E um evento da palestra dele que chama 101%, que é mais uma pegada motivacional, mas é muito, muito incrível a palestra mesmo. E aí ele ia passar em Belo Horizonte. E a gente tem um relacionamento muito legal ali com a parte administrativa, com o marketing do IBMEC. Então, por isso, eu acho, principalmente, assim, eles convidaram a gente da diretoria para receber o César Cielo aqui em Belo Horizonte. Então, ele chegou, a gente ficou no camarim com ele. Foi, assim, uma experiência fora da curva, porque a gente ficou batendo um papo de amigos, sabe? Que nem a gente tá batendo aqui. A gente ficou ali meia hora com ele conversando, ele contando o caso das coisas dele, perguntando coisa pra gente. Depois a gente deu um brinde, ele até vestiu a camisa da IBMEX, né? Então tá lá no nosso Instagram. Foi um evento incrível e a gente é muito, muito grato mesmo à faculdade por ter dado essa oportunidade pra gente participar. Eu acho que esse é um dos diversos privilégios que a empresa Júnior te dá, né? Quando que a gente teria uma oportunidade dessa de poder conversar com, né, o César Cielo, uma conversa simplória, e ele, assim, super gente fina, humilde, super tranquilo, conversando da vida com a gente, conversando bate-papo normal mesmo. Então, assim, é uma oportunidade que, praticamente a gente nunca teria. Então, assim, algo simplório que foi convidar a gente para poder participar, de fazer, porque eles confiam no nosso trabalho, confiam no que a gente faz e sabem que a gente faz um trabalho bem feito com o César Cielo. Então, chamou ali a gente para poder conversar, poder ter essa recepção dele. E foi sensacional. Ele entregou até pra gente, ele chamou a gente no palco, entregou a medalha, uma réplica da medalha que ele ganhou nos Jogos de Pequim em 2009. 2008, perdão. Isso. Obrigado. Chamou a gente lá em cima para poder fazer uma parabenização pra gente também, citou o nosso nome várias vezes, né, mostrando como que o trabalho que a gente faz é muito interessante. Então, assim, pra gente foi algo incrível, assim, foi uma oportunidade foi legal demais da conta. Acho que não só pro César, pra todo mundo que viu o evento, foi fenomenal. Eu até ficava brincando, assim, ele falava o nome da IBMEX lá, você faltava sair correndo. Eu falei, bicho, eu fiquei feliz demais da conta. Só a gente no Instagram, tudo também. Sou fã do cara pra caramba. E foi engraçado também, porque, assim, a gente não sabia muito como que ia ser, né? Porque, falaram, vocês vão receber ele ali. Só que a gente ficou, não sei, né? Como que ele vai reagir? E aí as coisas foram acontecendo, chegou um ponto que a gente estava conversando com ele há um tempão, a gente se olhava assim, falando, isso aqui tá acontecendo mesmo? Alguém me belisca que eu tô conversando com o César Cielo. Mas aí, assim, foi uma experiência muito legal mesmo. Acho que eu não teria em outro lugar.
E, enfim, só esse frio na barriga de estar conversando com uma pessoa tão relevante assim, sabe? Já vale muito a pena. Então, foi uma experiência muito legal mesmo. E eu acho que, já aproveitando, puxando o gancho dessas oportunidades que a IBMEX te oferece, esse contato que você tem por você assumir cargos mais altos de maior responsabilidade, igual nós como diretores, a gente tem uma visão diferente, a gente tem, né, uma percepção diferente, uma atitude diferente, porque geralmente quando uma empresa procura a gente para poder estabelecer uma parceria, poder chamar algum membro, poder fazer um processo seletivo com a gente, sabe, coisas desse tipo, é a gente que eles procuram. Então é a gente que faz a tratativa, então é a gente que vai ali conversar com, né, as pessoas de maior responsabilidade dentro de outras empresas sêniores. Então, é uma oportunidade muito bacana, né? A gente está ali podendo conversar com CEOs, CFOs, entre outros, né, de igual para igual. Então, né, nós de 20 anos ali discutindo quais vão ser as condições para um membro poder entrar numa empresa, poder dar um futuro para essa pessoa no mercado de trabalho. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é muito bacana. Isso é legal demais dar conta, gente. Assim, vocês trouxeram alguns dias de glória da gestão, né? Mas eu imagino que teve alguns também que aquele dia que você quer que dá meia-noite ali, parece que vai dar o ano novo antes de chegar à meia-noite e virar o dia. Deve ter tido alguma situação que aquele dia você fala assim, esse dia não podia ter acontecido, então esse dia aqui eu só queria que ele acabasse e tal. Queria que vocês contassem um pouco disso, como é que vocês lidam com isso, ou então até algum dia desse, assim, que vocês, esse dia deu tudo errado, assim. Cara, eu não vou, tipo assim, pegar um dia em específico, e alguma da gestão aconteceram várias, eu vou pegar uma situação corriqueira, que foi muito complicada, foi o processo seletivo, porque é muito cansativo você fazer reunião o dia inteiro, resolver, tipo assim, porque nós somos os gestores da empresa hoje, né, nos seus âmbitos. Então, eu, diretor de projetos, tenho que trabalhar com o setor de projetos, o Lucas com suas atividades, seus setores, o Gabriel, a mesma coisa. Então, a gente tinha que, entre aspas, delegar as tarefas para os demais membros, igual eu deleguei para a Carolina, que vai assumir o cargo de diretoria, que na época era superintendente, o Lucas para o Thales, o Gabriel para você. A gente tinha que, né, saber como a empresa estava lidando nesse período de uma semana e a gente ainda tinha que fazer todo o processo seletivo que, vamos ser sinceros, né, desde que o mundo se entende, desde que o mundo que existe, trabalhar com pessoas é difícil. Então, você tem que fazer um processo seletivo ali, reuniões, atrás de reuniões, o dia inteiro, de 1h até quase 8 horas da noite. Chegou, acabou esse processo. Você tem que discutir quem que, na sua concepção ali, merece uma oportunidade de avançar dentro do processo seletivo. A gente sem comer, porque, né, reuniões sucessivas. Então, assim, é muito cansativo, é muito maçante. Então, é complicado. Ficar sem comer pro João é um problema. Eu ia fazer esse comentário. grande. O João, a cada 15 minutos que ele não come alguma coisa, ele perde 1,5 kg de massa magra, mais ou menos. Então, assim, acho que esse foi, na minha concepção, pelo menos, assim, uma das semanas mais cansativas, na minha concepção. Porque, lembra, a gente também é aluno de faculdade. Então, assim, de manhã a faculdade, à tarde trabalhar, à noite se tiver que estudar ou fazer suas outras atividades. Então, realmente foi cansativo, foi tenso. Isso foi tenso. Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo que as coisas que a gente mais tem orgulho de falar que deu certo, que foi legal, a gente também são as coisas que a gente mais tremia na base literalmente para fazer. Então, os próprios eventos, por exemplo, o evento com o César Cielo, a gente não conseguia dormir, porque a gente realmente teve uma participação ali na organização, de certa forma, só que a gente estava muito ansioso, a gente não sabia o que ia acontecer. A mesma coisa com os membros da empresa, então quando acontece alguma coisa, não dá para trazer uma situação muito específica aqui, porque é mais da empresa mesmo. Mas quando acontece alguma coisa, a gente sempre fica muito preocupado. Se algum membro a gente vê que está mal, a gente fica mal também. Então, a gente sente na pele ali o que cada um tem e a gente tenta se aproximar muito dessas pessoas. São situações muito difíceis. E eu acho que isso serve em qualquer empreendimento. Aqui a gente fala muito sobre empresas no geral para atender todos os ramos. Mas isso serve também. Eu trago da minha bagagem, por exemplo, da loja. Tinha dia que eu queria desistir, queria parar, porque não estava dando certo, sabe? Assim, eu olhava... E o que você tentava, às vezes você alocava um dinheiro errado, dava tudo errado, e aí você fala assim, pô, amanhã já era, não vou ter mais dinheiro para nada, vou literalmente quebrar a loja. E aí é uma situação que realmente você fica sem dormir, você não consegue comer, você fica ansioso. Então isso é muito difícil, sabe? Porque você passa por muita coisa, mas quando você consegue superar, e aí entra no que eu estava falando, é uma sensação muito boa. Então as melhores memórias que a gente tem, acho que são os dos desafios que a gente conseguiu superar. Quer falar, Lucas? Assim, no meu caso foi um pouco diferente, porque logo que a gente assumiu no início do ano, em janeiro, eu peguei dengue. Nossa. E aí foi uma... Nossa, você estava O Lucas foi o cara que mais ficou doente nessa gestão. Não, inclusive aí farmacêuticas mandam a vitamina C pro Lucas, um negócio assim, bicho, porque... foi assim, eu peguei dengue, deve ter sido no Réveillon, né? Porque eu voltei já muito ruim, aí era aquela época teste de Covid, né? Aí deu negativo e teste de dengue deu positivo.
Só que assim, a dengue me arrebentou. Eu fiquei muito ruim. E era aquela época, igual eu falei, foi logo depois do Réveillon. Foi logo que eu assumi. E assim, querendo ou não, quando você assume, você ainda tá... Lógico que teve todo um treinamento, uma preparação antes, mas você ainda tá pegando o jeito, né? Das principais rotinas. Você não tem ali o antigo diretor para te auxiliar. Você olha para cima, não tem ninguém. E eu de dengue lá, com febre que não baixava, tendo que fazer as coisas, tendo que ir no banco e eu não podia ir porque eu tava morrendo de febre. Mas enfim, essa época foi pesada, mas eu vejo que eu consegui passar bem, consegui superar, mas não, na época foi difícil. É muito legal, assim, na IBMEX, que a gente acaba passando por muitos cargos, né? E querendo ou não, acho que quase todos nós se cruzamos os nossos caminhos, né? Então, o Gabriel, quando entrou pro comercial, eu entrei junto com ele. O Thales entrou até... Primeiro projeto. Quem não sabe aí, eu que treinei o Thales. Então, um menino que é eu hoje... não posso nem falar que é mentira. Quando ele entrou no projeto, ele entrou no meu lugar, que eu tinha no comercial. Vocês dois chegaram a se cruzar nessa caminhada também? Não. Ou... Eu e o Thales, acho que só quando ele se tornou superintendente. Superintendente, né? Mas isso é muito legal, né? Que a gente acaba conhecendo muita gente. Isso ajuda demais lá na frente também. Então, isso é uma coisa muito bacana também. E a gente tem muito caso também das nossas épocas juntos, né? Nossa, eu acho que nós dois no comercial, a gente penava bem, hein, bicho? História pra contar não falta, né? Não, tem história pra caramba. Porque a gente nós vamos fazer um podcast, eu e o Gabriel, aqui, só pra gente contar as histórias do comercial. Umas 3 horas de podcast que vai dar isso. Não, bom demais, gente. Bom, fazer um aqui agora, só você que tá falando. Vai lá. O Thales tá tímido hoje. Mas ele vai se desenvolver, tá? Primeiro episódio só, né? Mas eu queria perguntar pra cada um de vocês, se pudesse ter um aprendizado durante toda essa trajetória de 2 anos, 1 ano e meio de IBMEX, qual que seria esse um aprendizado que você acha que foi mais importante que vocês vão levar pro resto da vida de vocês aí, tanto pessoal quanto no mercado de trabalho agora com o fim da gestão? Vou puxar aqui. É uma pergunta difícil mesmo, assim. Você tá falando tão bonito aí, É até difícil, tipo, às vezes não ter uma resposta muito... Obrigado. Muito não clichê, sabe? Mas... o que eu penso, assim, isso eu vejo de processo seletivo, que o pessoal vem atrás da gente, vem atrás do pessoal da empresa, pergunta o que vocês querem, o que a empresa tem de objetivo. Eu acho que isso é uma coisa que faz muito sentido. Eles perguntam assim, o que você quer? E muita gente pensa primeiro em questão de dinheiro, questão de crescer muito em, sei lá, 3, 5 anos, que é um prazo muito curto. Mas eu acho que ter uma visão de longo prazo, sabe? Faz muita diferença quando você tem uma visão de longo prazo num ambiente que você tem oportunidade para você crescer. Então, se você tem paciência e disposição, você consegue chegar lá, sabe? Isso faz muita diferença em qualquer trajetória aqui, se for pegar de nós 5 que estamos conversando. Cada um aqui teve seu tempo, foram tempos muito diferentes, e a gente chegou lá. Então, vocês vão pegar a diretoria, nós pegamos, agora estamos deixando. Eu acho que essa visão de longo prazo, ela muda a sua trajetória. E eu acho que... Eu concordo muito com o que ele falou e eu acho que a gente percebe isso muito nessa experiência de diretoria. Porque, querendo ou não, 6 meses é muito pouco tempo. Então, a gente percebe o tanto que é importante você ter uma visão de longo prazo quando você tem que estabelecer ali seus principais objetivos, né? Óbvio que você estabelece objetivos para longo prazo, mas aí você já não consegue mais controlar. Mas, lógico, você tem que fazer as suas principais ações ali num espaço muito curto de tempo. E aí que a gente percebe o tanto que a gente poderia ter feito mais focando no longo prazo, sabe? Então, acho que isso é legal de ressaltar mesmo. Eu tenho dificuldade para poder responder essa pergunta, não vou mentir, não. Eu acho que, assim, o maior fruto que eu tirei nesse quesito foi, acho que, autoconfiança no meu trabalho. Porque quando eu entrei na IBMEX, né, até antes de entrar na IBMEX, eu não confiava em mim mesmo, não sentia que eu tinha capacidade de fazer algumas coisas. E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu sei fazer. E eu acho que a IBMEX me preparou, assim, em muitos âmbitos, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, eu me desenvolvi muito, trouxe muitos frutos, né, a respeito disso. E hoje eu sei disso. Então, hoje eu sei das minhas capacidades, eu sei o que fazer, eu sei como agir, eu sei como trabalhar. E, assim como os meninos falaram, assim, são momentos, são situações que você vai passar por frustrações, situações que são complicadas, mas o negócio é você ter a calma, você ter a tranquilidade de poder conseguir pensar nas consequências que isso vão gerar. Porque nada adianta você ter uma situação e pensar, tá, como que eu vou resolver isso para agora? Mas quais são as consequências a médio prazo, longo prazo? Eu acho que isso é interessante. A gente conseguiu desenvolver esse pensamento, esse raciocínio de você entender uma situação, saber como saná-la,
quais as consequências, quais os resultados e como desenvolver a partir disso, que eu acho que hoje é o mais importa, porque em qualquer empresa no mercado sênior que você precisa, se acontecer uma situação, você precisa resolver ela, não para, tipo assim, consertar agora, mas você precisa evitar com que ela repita, que ela aconteça. Então, essa resolução a longo prazo funciona com isso também. E assim, aproveitando que só para puxar mais um gancho, eu acho que essa visão de longo prazo, ela também tem que ser... eu sempre falo de alinhamento de expectativas, né? Então tem que ter sempre um alinhamento de expectativas, matriz de priorização, OKRs. Alinhamento de expectativa, acho que ele falou essa palavra, assim, 1001 vezes. É a mesma quantidade que o João fala que ele é o mais velho da empresa, o Gabriel fala de alinhamento de expectativas. Eu falo mesmo. Mas assim, acho que... A gente fala, galera, a gente vai sair onde... A gente vai sair onde nascer, Gabriel. Vamos alinhar as nossas expectativas. Vamos fazer uma matriz de priorização para saber qual que é o melhor local pra gente poder chegar naquele dia. Quebraram meu raciocínio. Estabilizou totalmente o convidado. Estabilizou totalmente. Mas aqui, eu sempre falo de alinhamento de expectativas e acho que quando você tem uma visão de longo prazo, ou seja, você já traçou um objetivo seu lá na frente, você também tem que ter um alinhamento de expectativas pessoal, sabe? E aí, de novo, trazendo uma situação, por exemplo, da loja. A gente vê muito na internet que se você desistir hoje, você pode dar um dia de dar certo pra caramba e explodir. Beleza, pode ser verdade, mas assim, primeiro você tem que entender o ambiente que você tá, você tem que entender o cenário que você tá. No caso da loja, eu falei para vocês que eu parei e era um sonho meu, assim. Então, foi uma situação muito dolorosa para mim mesmo, assim. Foi uma frustração muito grande ter que encerrar a loja, mas foi uma coisa que eu entendi que não era um ambiente que estava me favorecendo ali mais e que não ia ter como eu crescer da forma que estava. Então, eu entendi que não adiantava eu ter uma visão de longo prazo naquela loja, naquele momento específico, porque não era o momento adequado. Eu acho que a gente tem que saber entender os momentos que a gente está e saber direcionar os nossos esforços para isso. Bom demais. Assim, só respondendo a pergunta que eu não respondi. Eu acho que o que eu mais aprendi sendo diretor foi a ter uma organização melhor, sabe? Acho que o volume de informação que chega, o volume de coisa que chega é muito grande e eu mudei muito o jeito que eu levo minhas tarefas, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional depois dessa experiência. Então, a gente fez vários eventos aí. Um que a gente até nem falou foi o Career Consulting Day, né? Esse foi top. Acho que é legal até a gente contar um pouquinho depois. Mas, assim, respondendo a pergunta, acho que organização, com certeza, foi o que eu mais mudei aí com essa experiência de diretoria, sabe? Esse Career Consulting Day que a gente fez, para quem não sabe, né? O IBMEC, a gente às vezes traz... a gente faz alguns days assim para voltar para algumas áreas. Então a gente já fez um Finance Day, que era de financeiro, a gente fez isso é o do IBMEC em si, do IBMEC, isso, exatamente. E aí, mais uma vez, essa relação muito próxima que a gente tem da faculdade possibilitou que a gente participasse ali de um evento, né? E aí a gente viu que não tinha nenhum de consultoria, né? E você contou assim, nunca tinha pensado em trabalhar na área de consultoria, hoje é uma coisa que eu gosto muito. Eu também, assim, nunca foi uma área que muito me despertou. Depois que eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, acho que talvez seja isso que eu queira da minha vida. E aí a gente falou, vamos fazer um evento de consultoria. Conversamos com a faculdade, tivemos muito o apoio, principalmente do setor de carreiras do IBMEC, né? Então, a Aline, a Mirella, muito obrigado por isso, gente. Obrigado. Será que elas estão assistindo? Com certeza. Aí... Isso foi muito legal. E aí a gente chamou 5 empresas ali, além da IBMEC, né, para poder estar palestrando ali, mostrando um pouco como é que é o mercado de consultoria para os alunos do IBMEC. O evento teve assim uma aderência gigantesca. Foram 180 pessoas na história. Foi um negócio muito grande. 180? Foi mais? Foi até mais. Foi mais de 300. É porque os meninos têm mania de falar que eu aumento a história. Eu ia falar 380. Não, ele aumenta a história, mas foram 311. Foi 311, né? Pois ele foi muito, muito humilde. Não precisava, não. Não, pois é. Tem que me contar. Agora não sei se eu tô exagerando, mas foi por aí mesmo. Foi entre 100 e 300, gente. Foi mais ou menos assim o intervalo. E assim, eu acho que pra gente puxar um pouco pro final aqui, vamos começar aquela nossa brincadeira de bate-bola que a gente tem. Bora. Antes da gente começar aquele bate-bola mais tradicional que a gente faz, eu queria que vocês falassem qual que foi o maior desafio. Vai, João, deixar mesmo no lugar aí. O que é isso? Sou muito forte. Queria que vocês falassem qual que foi a maior realização do IBMEX e qual que foi o maior desafio que vocês tiveram no IBMEX. Cada um. Eu vou incrementar também. Eu quero... Vocês estão saindo agora, gestão, nós estamos entrando. Eu quero um conselho pra gente que vocês podem dar pra esses próximos 6 meses. Que isso, eu tô muito bem acompanhado pra essa segunda temporada. Por que os caras... Você mandou muito bem nessa, velho. O que eles vão perguntar, né? Não, o roteiro foi encaminhado, se os senhores não leram... O roteiro não contava com essa pergunta. Eu formalizei e encaminhei por e-mail, no e-mail de todos vocês, tá? Bom, vai lá, gente. Pode ir, João. Você vai lá. É um privilégio pro Gabriel. Você tá falando, hein, João? Puxa a fila aí. Tá, vamos lá. Repete, 1 a 1 aí. Vamos lá. Eu quero o maior desafio da IBMEX, a maior realização e
e um conselho para nós três. Ô, gente, deixa eu fazer um negócio aqui. Carolzinha, vem cá, por favor. A Carol Ela tá tá aqui atrás tímida, das bicho. câmeras, ela tá tímida, mas a Carol que tá assumindo a diretoria de projetos O no lugar do conselho é João. pra vocês, né? É, o conselho é pra nós três. Vem cá, Carolzinha, participa oi, aqui. Dá oi Carol. pro pessoal aqui. Oi, gente. Oi, tudo bem? Essa é a nossa Vem cá, futura fica diretora aqui de no meio projetos. aqui. Vem cá. Abaixa um pouquinho, que senão a câmera não pega. Vai ter que sentar no chão. Tá aparecendo aí, Vagão? Tá pegando aí, Vagão? Abaixa um pouquinho, Carol. pouquinho Pronto. Vai lá, gente. Pra gente finalizar assim, vai lá. Tá. Maior desafio, um conselho e realização. E uma realização. Tá, realização pra mim, pessoal, foi ter conseguido chegar na diretoria. Assim, era uma vontade que eu falei que eu tinha desde o início que eu entrei no BMX e ter conseguido isso com um tanto de gente, assim, ali na empresa, tendo pouco tempo de casa. Pra mim foi um negócio que, nossa, realmente me mudou. Eu sou muito grato por isso. E eu agradeço muitas pessoas que participaram dessa minha trajetória. Maior desafio, acho que da empresa, gerir pessoas. Tô sendo clichê, mas eu vou explicar. Eu acho que ali a gente está lidando com muita gente que está entrando no mercado agora, então eles também, assim como nós 6 aqui já passamos, eles estão começando a conhecer como é que as coisas funcionam, e a gente tem a tarefa de mostrar como as coisas funcionam. Então é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, gente, a gente vai seguir dessa forma, por isso, porque muitas das vezes eles nunca tiveram contato. Então isso é muito, muito, muito difícil mesmo. E um conselho que eu dou para vocês... assim, nunca façam nada que vocês não acreditam de verdade. Tem que ser os 3, porque faz muita diferença, assim. A gente nunca fez nada só que eu defendi, ou que o Lucas, ou que o João, ou que algum dos dois, e que o outro não. A gente sempre fez tudo que a gente acreditava e nós 3. A gente sempre respeitou o não do outro, entendendo que ele era uma decisão tomada coletivamente. Acho que é isso. Que isso, Gostei, hein? eu gostei. Pô, o menino... Gostei. Vocês dois agora... Deixa eu ver se vocês vão brilhar. Tem que falar bonito também. Acho que esse negócio de diretoria deixa a gente falando bem, né? A oratória fica legal. Agacha aí. A Carolzinha tá tímida. Olha, eu acho que a minha maior realização aqui dentro, eu penso isso desde o momento que eu assumi gestão, é saber que eu influenciei os membros que estão aqui dentro. Porque na minha concepção, diretoria de projetos, diretor de projetos, o que foi passado para mim é o que eu sempre prezei para passar, com que as pessoas saíssem daqui melhores. Então, muitos que passaram por aqui fizeram isso comigo, então eu me tornei uma pessoa melhor, me tornei um profissional melhor, por conta daqueles que estavam acima de mim e prezavam pelo meu crescimento. E foi a cabeça que eu entrei, eu pensava, eu estou fazendo diferença para essas pessoas aqui dentro hoje, né? Isso para mim é a minha maior realização, de saber que eu ajudei mesmo que pouco, ou indiretamente ou diretamente, no crescimento de alguém que está ali dentro comigo, que está trabalhando comigo. Isso aí para mim é a maior realização, inclusive é o discurso que eu já montei para minha final de gestão, tá no meu discurso. Vocês vão receber aquela carta lá, tipo aquele mandou lá pro Simão aquela vez, você sabe, né? Vão Pode receber contar. uma carta Faz também. quando você tá em casa, querido. Eu acho que o meu maior desafio é, assim como o Gabriel falou, gerir pessoas. Porque sobre a minha gestão em específico, é em torno de 20 e poucas pessoas ali, 23, 24, para mais, às vezes, dependendo. Então, assim, igual eu falei, desde que o mundo existe, trabalhar com pessoas é difícil. Pessoas têm mentalidades diferentes, têm atitudes diferentes, têm pensamentos diferentes. E como o Gabriel falou, né, a gente está no início da nossa carreira profissional, a gente está no início do nosso crescimento. Então, as pessoas, às vezes, por conta da idade, por conta do início da carreira, às vezes tem uma imaturidade profissional, estão ali crescendo, estão se desenvolvendo. Então, é difícil você, às vezes, mostrar o caminho como ele tem que ser, porque a pessoa não entende, porque ela tem dificuldade, porque ela está passando por momentos complicados. Então, esse acho que é o maior desafio, você trabalhar com essas pessoas e fazer com que elas consigam crescer da melhor maneira possível e sair disso. E realização, desafio, conselho. Conselho. Eu acho que o Gabriel falou muito bem. A ideia é mesmo, assim, vocês estão num casamento. Então, tipo assim... Casamento. Um casamento. Vocês têm que pensar da seguinte maneira. Eu acho que o negócio é o seguinte, vocês podem não ter o mesmo pensamento, vocês podem não estar de acordo, mas vocês têm que levar no peito a decisão que vocês tomarem. Então, assim como o Gabriel falou, tinham momentos, né, foram 6 meses, e eu acho que a gente fez muito bem, a gente, assim, tinha uma sinergia muito grande, a gente pensava muito igual, a gente tinha ideias muito iguais, a gente tinha os mesmos objetivos, e isso, assim, me assustou muito, como a gente realmente trabalhava muito igual junto. Mas, obviamente, que somos pessoas diferentes, com ideias diferentes, então, às vezes, a gente não batia as mesmas ideias, mas somos 3 pessoas e a democracia prevalece. Então, se o Lucas e o Gabriel falaram, vamos fazer, e eu não queria fazer, azar, não tem problema, eu
Mais ou menos isso que eu falei. O que eu falei... Quase isso. O que eu falei é que, assim, a gente respeitava muito o não do outro. Então, a gente chegava sempre a um consenso. Porque a decisão é coletiva, até porque quem vai assumir a bronca depois são os três. Como diz um grande amigo meu, tem quem faz a merda e tem quem assume a merda. Esse grande amigo meu, não vou falar quem que é, não. No caso... Esses são esses. Terminando meu raciocínio. Obrigado, Gabriel. Mas a ideia é o seguinte, tipo assim, igual eu falei, eles podiam ter uma ideia, eu tinha outra, mas a ideia é o seguinte, se é o melhor para a empresa, eu vou fazer acontecer assim como eles vão fazer acontecer. E eu acho que é isso de vocês têm que levar no coração tudo que vocês fizerem, assim, tirem proveito mesmo, isso aqui é para vocês, é uma oportunidade única na vida de vocês, aproveitem cada dia, cada hora, cada segundo, cada minuto, porque ele passa assim, voando, né? Poxa, a gente estava lá em janeiro pensando, temos um caminho inteiro a percorrer e agora estamos na nossa última semana. Não, vou terminar. Tá bom, obrigado. Tá bonita a fala. Obrigado. E então, assim, de novo, façam acontecer e tirem proveito de cada segundo. João, 101%. Que isso. Pesa selo, me Bom, tocou. falando sobre minha maior realização aqui, sim, eu não vou falar de forma tão bonita igual eles, não, mas eu acho que, lógico, pegar a diretoria foi muito bom e tal, foi, assim, sensacional, mas, assim, não vou falar que é a maior, mas uma das grandes realizações pra mim foi ter virado gerente, sabe? Porque, igual eu falei no início do podcast, né? Quando eu entrei, pra mim foi um baque muito grande do que era a realidade, o que eu pensava ser a realidade. E aí eu entrei e teve lá o primeiro CGP, né? Que é o curso que a gente faz interno para subir de posição e sair de consultor e virar gerente. E, assim, foi um baque grande, mas eu tinha certeza que eu ia passar, assim, sabe? Eu tinha plena certeza que eu já estava capacitado e eu não passei na primeira vez que eu fiz. E, assim, foi uma frustração para mim imensa. Eu fiquei muito mal e, assim, quando eu passei da segunda vez que eu fiz, para mim foi uma realização muito grande, sabe? Fiquei muito feliz, então eu vejo que essa foi uma das maiores realizações que eu tive dentro da empresa, justamente porque foi fruto de muito esforço e eu superei uma frustração que eu tive logo que eu entrei. Então, acho que foi isso. A segunda parte é o desafio. Desafio e o conselho. O desafio, eu acho que é o desafio que toda empresa júnior tem. Eu acho que se tem alguém de outra empresa júnior assistindo aqui, você vai saber que o maior desafio da empresa é manter as pessoas motivadas, sem receber salário, lógico, todo projeto tem problema, então, igual o Gabriel falou, são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, então muitas vezes elas não estão muito acostumadas sobre como que funciona a dinâmica de uma empresa e que projeto dá problema, que você não vai fazer tudo que você gosta a todo momento. Então, assim, manter as pessoas motivadas nessas condições é muito difícil. Então, eu vejo que esse é o principal desafio aí que vocês vão ter. Agora, um conselho, eu acho que como diretoria, vocês vão passar muito tempo juntos. Então, o que eu recomendo é que vocês três se mantenham bem amigos e não fiquem em paz. E não desgastem a relação e, enfim, porque... Será que eu vou aguentar o Eduardo? 6 meses? Acho que eu vou brigar com o Thales. Se aguentem, porque, assim, a gente tá aqui 6 meses depois do tempo que a gente assumiu, né? E a gente ainda tem uma relação muito boa, a gente é muito amigo. E isso eu vejo que é muito bom, porque se a gente não tivesse uma relação tão boa e a gente não fosse unido desse jeito, e eu não tô falando de não discordar, porque a gente já discordou em várias situações, lógico, no final a gente chega a um consenso, mas a gente já discutiu várias vezes, já teve discordâncias. Já saímos na mão. Já xinguei o Lucas demais. Nossa senhora. Enfim, você passa muito tempo junto, você discorda muito. E eu acho que o principal para você manter ali uma boa relação é você manter esse clima leve, você sempre assim, ter os momentos profissionais, mas também ter os momentos de descontração, sabe? Então, mantenham essa boa relação, porque eu tenho certeza que o trabalho vai ficar muito mais fácil, sabe? Eu acho que esse é o meu principal conselho. Só queria dizer que eu vou chamar os dois para serem meus padrinhos de casamento no futuro. Meu Deus. Eu tenho uma reclamação. Tá gravado em vídeo, em áudio. O editor vai ter que cortar essa parte. É verdade. Pra quem não sabe, na WebMax, a gente sempre tem um evento ali de troca de gestão, né? Então, os diretores estão saindo, a gente vai ter isso agora. A gente vai fazer uma apresentação ali
do que foi feito na gestão como um todo, né, de uma vez, e passar a bola ali para os próximos 3 diretores. Depois eles falam umas palavrinhas pra gente. Beleza. Final de semestre passado a gente fez isso. Aí tava lá, a gente falando... Você vai contar esse caso. Até sei qual que é a história. Aqui, É verdade. que eu vou ser o padrinho dele, eu vou desmentir ele agora. Você não quer? Ele virou... Não, calma. Tá bom, beleza. Ele virou... Aí a gente faz uma cartinha lá pra cada diretor, vocês sabem disso. O ChatGPT vai fazer a Ele missa, né? Ele fez uma carta para um dos diretores, o André, falando que o filho do João aqui vai chamar André, que ele vai ser padrinho de não sei o que lá dele. Aí ele virou pro Gabriel, que é o ex-presidente, falou que o Gabriel é o presidente da vida dele. Eu olhei pra ele e falei, quê? O eterno presidente. Eterno presidente. Não, aí ele virou pra mim e falou assim, é o meu eterno presidente. Eu falei assim, pô, tô entrando com você agora, velho. Você vai meter essa. O clima começou Não, bem. Começou mal demais. O clima começou mal demais. E aí o cara ficou metendo essa pra mim. E aí hoje tá aí puxando o saco. Ah, pronto. Pra você ver como é que as coisas mudam, né, Gabriel? 6 meses passa muito rápido, galera. Bom, gente, eu acho que é isso, assim, a gente queria demais agradecer porque a gente viveu com vocês muito tempo na MMAX. Isso foi muito legal. A gente... Carolzinha, abaixa aí pra você aparecer um pouquinho. A gente cruzou caminho muito tempo, principalmente nesses últimos 6 meses. Nós 3 assumimos aí cargos da confiança de vocês, então a gente trabalhou muito junto. Vocês apoiaram muito a gente quando a gente falou assim, pô, acho que a gente quer virar diretor, nós 3. Vocês apoiaram muito a gente, vocês ajudaram muito nesse processo. E isso é muito legal, de verdade mesmo. A gente queria agradecer vocês, esse encerramento aí da primeira temporada do IBcast. E agradecer mesmo. Vocês querem falar alguma coisa aí, pô? Bom, acho que agradecer mesmo. A gente teve um contato muito próximo a esses... Toda a gestão de vocês, a gente sempre trabalhou muito junto. E realmente acho que o apoio que vocês deram pra gente foi uma coisa de outro mundo, assim. Então, só agradecer e manter esse contato mesmo fora da empresa aí. É uma relação muito boa que a gente construiu. Acho que é isso. Não foram palavras tão bonitas quanto dos senhores hoje, mas coloquei meu coração. Eu acho que foi ótima, assim, a experiência. Agradecer muito o apoio de vocês, todos os ensinamentos. Tenho certeza que a gente vai levar isso pra vida. Vocês querem falar alguma coisa ou a gente finaliza aqui? Você quer passar vergonha a última vez ou você vai deixar essa honra pra mim, esse mérito? Claro que vou passar vergonha a última vez. Você vai? Então, peraí, pô, deixa eu... Mas, assim, fiquei até emocionado com as palavras. Que gracinha. Não tô sendo mentiroso, não. Mas sei lá, acho que nós 6 juntos, a gente construiu muita coisa legal esse semestre. Acho que o próprio podcast é uma das provas disso, né, Dudu? Isso foi um eu projetinho, sou muito bicho. grato mesmo por ter tido vocês aí com a gente. Acho que foi uma parceria muito grande que a gente estabeleceu. E por isso aqui hoje tá funcionando. E eu espero que vocês façam um bom trabalho. Eu tenho certeza que vão, tragam muita gente legal aí. E tenho certeza que você é um ouvinte presente, marcante. Pra quem não sabe, o podcast foi mais ou menos assim que ele surgiu. O Gabriel assumiu a gestão e eu assumi a gerência de vendas. Um mês depois que ele assumiu a gestão. A gerência de vendas cuida do marketing e do comercial, né? Aí ele me mandava sprints quinzenais. Aí, de repente, apareceu assim numa sprint. Criaram um podcast. Eu falei assim, Gabriel, o que tá acontecendo aqui, querido? Ele falou, pô, eu acho que essa ideia é legal, vamos criar um podcast. Eu falei, mano, é muito legal, mas envolve algumas coisas externas, né? Eu falei, eu olhei uns estúdios e tal, acabou que a gente até veio gravar aqui com o Stuart. Brigadão também. Mas o Vagão também, sempre auxiliando o som. Mas aí, ele falou assim, vamos criar um podcast. Eu falei, cara, pô, essa ideia é do caralho mesmo, vamos tirar do papel. E eu lembro que o primeiro episódio eu não falei absolutamente nada, vocês podem assistir aí. E hoje a gente tá muito feliz, que a gente trouxe muita gente legal aqui, inclusive vocês, e a gente tá muito contente com isso. Então isso foi um projeto que deu muito certo. E podem ter certeza que a gente vai cuidar bem dos filhos que vocês deixaram nessa gestão aí, tá? Bom, gente, a gente fica muito feliz de ouvir isso e também agradecer vocês, né? Que sem vocês nada disso também seria possível, ninguém faz nada sozinho. Não só a vocês, mas ao resto da empresa também. Então, fica nosso muito obrigado aí. A gestão não seria essa que foi sem vocês. Aí espero que tenham julgado como boa, mas se foi, tudo graças a vocês também. Então, da mesma forma que a gente tem uma importância aqui, vocês têm a mesma. Então, é isso. Agradecer a todo mundo que passou aí durante a minha trajetória na IBMEX também. Todos foram muito importantes. E é isso. Passar a palavra aí pro João. Falou bem, Que isso, hein, Lucas? Gastou todo o seu latim agora, hein, velho? Agora irei falar. Mais 30 minutos de podcast, gente. Mais 30 minutos, pessoal. Só os 30 minutos finais. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês 3, porque se a nossa gestão foi o que foi muito do apoio e parceria de vocês conosco a todo esse momento. Foram, assim, 6 meses sensacionais.
E que muita coisa deu certo porque vocês nos auxiliaram, nos ajudaram. E, igual o Thales falou, né? Pelo apoio que a gente deu para vocês, foi só fruto do que vocês fizeram conosco também. Então, foram 6 meses, assim, incríveis ao lado de vocês. Queria agradecer em especial também aos meninos pelos 6 meses. Foram os melhores 6 meses da minha vida. Assim... sem graça! Sendo fofo agora, galera. Tipo assim, realmente, eu já sabia que seriam 6 meses difíceis e que seriam incríveis, mas não foram tão incríveis quanto realmente aconteceu. Acho que... Não foram? Não, tipo assim, não. Não, tipo assim, reformulando se eu falei errado. Eu sabia que seria incrível, mas foi, tipo assim, 1000 vezes mais. Foi sensacional. Eu acho que, tipo assim, igual a gente falou, tiveram momentos difíceis, complicados, mas eu não me arrependo de nenhum deles. Eu acho que até nos momentos mais difíceis foram os melhores da minha vida. E o Lucas tá se contorcendo ali. Mas, assim, foi incrível. Foi uma das melhores experiências da minha vida ao lado desses dois. E eu queria agradecer, assim como o Lucas, queria agradecer a toda a IBMEX. Vocês são minha família também, vocês fazem parte da minha trajetória. A todos que passaram e todos que estão presentes hoje. Os que passaram, eu agradeço. Obrigado por terem feito parte da minha história, por ter ficado na minha vida. E aos que permanecem, aproveitem cada segundo e tirem proveito dessa diretoria que vai ser impecável aqui e que vão ter muito sucesso nessa trajetória de 6 meses. Então... arrebentem, pessoal. Obrigado, viu? Bom, gente, é isso. Não, vou fechar. Não, calma aí, eu vou passar a bola para você, prometo. Tá. Vai lá, Posso agradecer o meu co-host aqui. lá. Bom, gente, então mais uma vez aqui apresentando para vocês o Thales, que vai estar aí agora na segunda temporada da IBCast. A gente encerra hoje a nossa primeira temporada. A gente tá voltando em breve, tá? Mês que vem tem mais. E é isso, Thales, cara, muito obrigado. Você brilhou hoje, me surpreendeu Gostou? positivamente. Bom, fico feliz. Eu acho que a gente vai fazer uns 6 meses incrível aí de podcast. Tomara. Carolzinha, Só você sucesso. está mais tímida, mas também muito obrigado pela sua participação. Sei que foi um esforço grande para você vir à frente das câmeras. Senhores, é isso. Muito obrigado. Gabriel, o que eles têm que fazer agora no vídeo? Pessoal, um beijo e um abraço pra vocês. Quem sabe um dia a gente se encontra. Curte aí, compartilha esse vídeo aí pra todo mundo, pra família, pros amigos, pros empresários. E vambora, segunda temporada, o pessoal tá aí. Valeu! É isso, Valeu. gente. Valeu. Gente. Falou.